Doutora, vamos falar primeiro um pouquinho do seu trabalho junto à ação social, assistência social. O seu trabalho é voltado mais para... A Sheila me convidou para trabalhar na equipe, por eu ser psicóloga, né? Tenho uma formação de 23 anos, fui professora acadêmica, sou professora de pós-graduação, e a gente trabalha com pessoas, né? Cuidando de pessoas. Então o convite foi no sentido de poder cuidar da equipe e cuidar para que essa equipe possa cuidar de vidas. Se eu tenho uma equipe saudável, se eu tenho uma equipe que está bem, ela consegue cuidar melhor de pessoas. Você, né? cuida da equipe da assistência social? Nós cuidamos da equipe. Esse caso de violência contra a mulher afeta muito a equipe? As atendentes que fazem esse atendimento? Com certeza, a nossa equipe é majoritariamente mulher, né? Então, com certeza, quando uma mulher escuta, né, ou presencia uma situação de violência, ela não tem como ela não se tomar pela temática, né? Então, com certeza, e nós lidamos muito, especialmente na proteção especial, né, que foi a Marilene que veio ontem aqui, como coordenadora também. A proteção especial lida diretamente com a violação de direito, né? Então nós temos profissionais ali que lidam diretamente com situações de violência, né? Doutora, eu vou aproveitar a presença da senhora aqui para a gente falar sobre uma temática. Os jornais do Brasil tomaram conta com a notícia da possível, porque a gente fala possível porque ainda não foi confirmado, está em caso de investigação. Rafael depois vai até passar agora aqui a matéria pra gente, da possível agressão do vice-governador do estado do Mato Grosso, Otaviano Pivetta, à sua esposa. Isso teria acontecido em Santa Catarina, no estado de Santa Catarina. Antes da pergunta, a Rafaela vai falar sobre esse assunto, para mim emendar a pergunta, porque tem muita gente usando algumas coisas como cortina de fumaça. Rafaela, por gentileza, lê a matéria pra gente. O vice-governador Otaviano Pivetta foi indiciado pela Polícia Civil de Santa Catarina pelo crime de lesão corporal em âmbito doméstico. Pivetta é acusado de agredir a própria mulher, a advogada Viviane Cristina Calvamoto. O caso foi registrado no dia 7 de julho em um apartamento na cidade de Itapema, no litoral catarinense. A defesa do vice-governador negou as agressões e classificou o caso como uma fatídica noite de intempestividades. De acordo com o relatório da ocorrência, a polícia militar foi até o apartamento após a própria Viviane ter ligado para o 190. Em um primeiro momento, a mulher contou aos militares que foi agredida por Pivetta. Os dois foram levados para a delegacia, mas no caminho Viviane teria relatado outra versão e dito apenas que houve uma discussão entre ela e o vice-governador. Mesmo assim, Pivetta foi preso em flagrante pelo crime de lesão corporal. Ele pagou uma fiança de 6,6 mil e foi solto na madrugada do dia 8. O inquérito policial foi encaminhado para a 3ª Promotoria de Justiça da comarca de Itapema. A Justiça já abriu prazo para que o Ministério Público se manifeste. Na questão do laudo, na delegacia, Viviane passou por um exame de corpo de delito. A análise foi divulgada nesta segunda-feira, que comprova as agressões, segundo a Polícia Civil. O laudo apontou escoriações e hematomas na testa, nos braços e nas coxas da advogada. A assessoria do Pivetta se posicionou por meio de nota, que diz: o procedimento preliminar que tramita no estado de Santa Catarina atualmente sobre fiscalização do Poder Judiciário catarinense encontra-se sob tarja do segredo de justiça, o que implica, via de regra, na impossibilidade de maiores considerações sobre os fatos lá tratados. A despeito disso, considerando a divulgação reiterada de determinado setor da imprensa local, é forçoso realçar a fala pública do casal, inclusive com postagens em redes sociais, no sentido de inexistência de agressões a atrair a aplicação da legislação de regência. Uma fatídica noite de intempestividades, aliada à interpretação equivocada e draconiana da norma penal por parte da Polícia Militar de Santa Catarina, redundaram na elaboração do noticiado boletim de ocorrência. A realidade, entretanto, é absolutamente diversa e está sendo pormenorizadamente justificada perante as autoridades competentes em manifestação conjunta do casal, que voltou unido da delegacia. Segundo as informações, Kiko, que nós temos, a esposa do governador, do vice-governador, ela gravou um vídeo para as redes sociais negando as agressões. Porém, agora mesmo alega que foi forçada pela secretária do vice-governador a gravar esse vídeo negando essas agressões. Eu gosto desses textos onde você tem que ter um dicionário para você poder, o que é draconiano, o que é não sei o que e tal, pra gente poder entender. Só que o resumo da ópera é que o Otaviano Pivetta foi preso em flagrante
preso em flagrante por crime de lesão corporal. Ele pagou uma fiança de R$6.600 e foi solto na madrugada do dia 8. Ou seja, ele foi preso em flagrante delito. Agora ele vai ter que se debater com a Justiça de Santa Catarina. Aproveitando essa situação, a gente trouxe essa situação, por quê? Porque se usa muita cortina de fumaça, doutora, de classe social ou de falta de dinheiro, ou, enfim, essa situação toda, mas a gente está vendo que não é bem assim. A agressão contra a mulher, ela está presente em todas as classes sociais e em todas as ramificações. Exato, Kiko. E é interessante porque a gente fala muito que essa situação da pandemia aumentou muito a violência. Mas o que eu entendo que implicou nesse aumento da violência não foi necessariamente a questão financeira. Eu acho que é bem importante esse tema, mas o fato de as pessoas terem que ficar convivendo mais tempo. Mas né? O que promove a violência, na verdade, é você estar muito tempo junto, muito tempo perto. Me diga uma coisa, quando você casa, você não casa para ficar com a pessoa? Não seria lógica? Só que quanto mais eu convivo, mais eu enxergo, né? Mais eu consigo ver da essência do outro. E nem sempre essa essência, ela é tudo que eu quero, né? Quando a gente casa porque a gente namora. E quanto tempo a gente passa num namoro? Né? Começou a ter desentendimento, o que a gente faz? Tá, então amanhã a gente conversa, cada um vai para sua casa e tá tudo certo, né? Quando você casa, você tá no mesmo ambiente, como que eu vou para minha casa? A minha casa é a sua casa. E aí a gente vai ter que resolver. E aí eu não tenho para onde ir, eu tenho que resolver ali dentro, e é onde nesse calor da junção, né, do estar junto, é que começa a confusão, né? Mas a gente vê em muitos casos, ou na grande maioria dos casos, uma possessividade. Exatamente. Principalmente no caso do homem. Tem muitos casos de mulher também possessiva, tá, gente? Então a gente tem vários casos aqui, inclusive nessas páginas de meme que a gente tem, vários casos que a gente vê. Mas a gente tá falando especificamente da agressão contra a mulher. A gente vê a possessividade do homem de tal ponto dele matar a pessoa para que ela não fique com outra pessoa. Isso talvez seja o grande problema do que a gente tem nas agressões em casa. O que a gente precisa entender quando a gente fala de psíquico, né? Da questão psíquica, da questão emocional. Pessoas que têm um emocional equilibrado, elas lidam, todo mundo tem agressividade dentro de si. A gente nasce com ela, né? O bebê nasce com agressividade, ela é inata. Mas a nossa agressividade, pelo fato da gente ser civilizado, a gente vai canalizando ela pro bem, né? Então é ela que me faz acordar cedo de manhã para ir trabalhar, é ela que me faz ter planos, né? É a agressividade, só que canalizada para produção, né? Pessoas que não têm um equilíbrio tão bem estruturado, essa agressão, ela canaliza para agressão mesmo, verbal, física, né? É uma pessoa que tem menos argumentação, muitas vezes, né? Não consegue resolver pela palavra, então coloca em ato, né? Então, por isso que ela acontece em todas os níveis sociais, né? Nós temos histórico de pessoas muito bem colocadas socialmente, juízes, promotores, médicos, psicólogos, né? Que deveriam ter o equilíbrio emocional a priori, mas nós temos a agressão, a violência estabelecida em todos os níveis, em todas as classes, em todas as profissões. Por quê? Porque há um desequilíbrio psíquico. Doutora, a gente tem aqui, infelizmente, por incrível que pareça, o maior índice de Maria da Penha é na segunda-feira. O maior caso. Aí a gente tem a pessoa que vai lá e ingere bebida alcoólica e acaba agredindo a esposa. E aí você conversa com a cônjuge, com a esposa, e fala, ele é uma pessoa maravilhosa. O problema é quando bebe. Né? O problema é quando bebe. Aí acaba que fica violenta essa coisa toda. Vocês convivem muito com essa situação lá? Com certeza, Kiko. E o que a bebida alcoólica faz? É um tema super importante, a bebida alcoólica. Nós temos na psique 3 instâncias: o ego, o id e o superego. E eles precisam estar em equilíbrio. O ego é quem está aqui agora falando, é o consciente, né? O superego, ele é constituído na primeira infância e ele é a lei interna, é o que rege a pessoa naquilo que é certo e errado para ela,
né? É estabelecido pelas normas sociais, pelas normas que os pais vão colocando para essa criança, né? E é ele que direciona o certo e o errado. É a lei interna. E o id é a parte instintiva. A gente brinca que o ego é o sujeito, naquela desenho do Pateta, aí o superego é o anjinho e o id é o diabinho. Então, quando eu bebo, é como se o meu superego fosse nocauteado, ele adormece, ele fica embriagado e libera o id. E aí o id, estando solto, sem a função do superego operando, que é a lei, para dizer ou não bate, ou não fala, ou não faz que tá errado, ele fica solto. E aí é onde acontece. E por que no final de semana? Porque é onde as pessoas ficam mais tempo juntas, de novo, né? Então elas ficam mais tempo, elas fazem mais coisas junto, elas têm mais tempo para dialogar, para se cutucar, né? Para não perder a noção, né? O que me faz não ser agressiva é o filtro, né? Todos nós temos, eu falei que todos nós temos agressividade, mas por que eu não parto para uma agressão? Porque quando eu percebo que o ambiente está ficando aquecido, superaquecido nas emoções, o que eu faço? Eu recuo, eu paro de falar, eu vou tomar um copo d'água, vou tomar um banho frio, né? E às vezes é isso que não acontece muitas vezes, as pessoas não param de falar e a coisa vai esquentando. Com certeza. Com certeza, vai motivando e vai aumentando as emoções internas até que explode. Mas o problema, doutor, é que muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, as pessoas não têm esse bom senso, vamos dizer assim, de dar um passo atrás, de recuar. Porque acha que está sendo humilhado, porque acha que está sendo... Quando que uma mulher deve... a gente conversou ontem com a doutora Marilene, quando que uma mulher deve chegar assim e falar, não, eu não vou insistir nisso aqui, porque isso aqui vai dar uma coisa pior. Se eu continuar aqui, começou agora, daqui a pouco ele vai começar a querer me bater, a coisa vai ser pior. Quando que ela identifica isso? Se é possível se identificar isso? A rede de mulheres, nós temos uma rede aqui no município, e esses dias eles montaram um panfleto que vai ser distribuído agora, né, no mês de agosto, onde eles vão mostrando a evolução da violência, né? Então começa com palavras, com brincadeiras. Ah, você é isso. Ah, você é, né? E essa sempre começa pela palavra, né? Começa com pequenas atitudes, um empurrão. Isso vai aumentando a intensidade. Ponto. Agora eu quero chegar, eu estava esperando essa pausa. Nesse ponto da palavra, a mulher identifica que a coisa pode ir adiante. Como que ela ali, nesse começo, ela dá um basta, fala, ó, não quero, não gostei, ou como que ela age nesse momento que ela identifica que a coisa pode evoluir? Nós temos dois caminhos, Kiko. Ou eu posso simplesmente abandonar essa relação e partir para um outro momento na minha vida, só que eu preciso entender que simplesmente fazer isso, a nossa tendência psíquica é repetir as histórias. Então, daqui a pouco eu vou encontrar outra pessoa parecida e a história vai se repetir só com outro sujeito aí, né? Ou eu tenho também a opção de procurar ajuda, porque aí é o momento de procurar ajuda, né? Que ajuda psicológica, procurar uma terapia de casal. Para um ou para os dois? Para os dois. De casal, para os dois. Procurar uma terapia individual também. Por quê? Porque eu preciso entender por que eu me submeto a isso. Quando eu tenho um casal que vive violência, porque é o casal que vive a violência, não é só um, né? Eu tenho um violento, mas eu tenho alguém que se submete a essa violência. Então, os dois precisam estar adoecidos para que a violência se concretize numa relação. Então, quando eu tenho isso, os dois precisam ser tratados. Os dois precisam de cuidado. E essa rede tem esse tratamento? Que a gente está falando tanto da rede para o casal? Hoje... Também isso é pergunta, né? Era uma delas. Mas eu tenho outra. Então tá, depois eu deixo você. Hoje nós temos a rede, ela oferta mais para a população baixa renda, né? Então nós temos, com o apoio da FACIP, por exemplo, um grupo de homens,
né? Que trabalha o agressor, que é o professor Rafael Prado, Professor, o senhor está convidado mais do que nunca. Já vamos ligar para o senhor agora para o senhor vir aqui para mostrar como que funciona essa rede para o homem. Que eu não sei se ele ainda está à frente desse grupo, mas na época que eu estava ligada às faculdades, né? Foi com ele que nasceu esse grupo, Rafael Prado. Vamos conversar com ele, muito querido. Nosso convidado, foi eu que trouxe ele de São Paulo para cá, então o mérito também é meu de ter essa sumidade aqui no município, né? E aí o Rafael, ele então trouxe, né, essa novidade, por quê? Porque antes só se tratava a mulher, mas se eu não tratar o agressor, ele vai arrumar outra e vai repetir, né? Das agressões. Então eu preciso tratar esse homem, por quê? Porque a gente precisa entender de onde vem esse ciclo de violência, né? Ele vem de algum lugar, ele não surge do nada. Eu não nasci assim, eu me constituí assim, né? Nesse ciclo violento, tanto o agressor quanto quem se submete à agressão. Às vezes vem de um círculo familiar, por exemplo, o agressor, ele vê o pai batendo na mãe, então ele vai e acaba reproduzindo as mesmas atitudes do pai, que é praticamente uma referência. E a mulher, ela convive com a mãe sendo submissa a todo momento ao marido, então ela pode acabar adotando as mesmas normas de convivência que os seus genitores. Isso não é um padrão, é regra, né? Não é que todos viveram isso, mas a gente vê um grande número e, de certa forma, todos passaram por algum momento de violência ou de falta de limite, que é o que eu falei do superego. Ele é constituído onde? Na primeira infância. Se a criança não aprender o limite nessa primeira infância, ela vai gerar um sujeito, um adulto, sem limite. É possível corrigir um homem agressor? Primeiro passo para eu conseguir ajudá-lo é ele entender que ele precisa de ajuda. Então, mas aí o desejo de mudar. A gente não cai no passo do alcoólatra ou da pessoa que é viciada no tabagismo. Ele tem que admitir que ele precisa de ajuda, mas que é muito difícil a pessoa admitir que porque você admite que você perdeu. Exatamente. Você tem que admitir que perdeu. Exatamente. Senão você não... Porque não adianta eu querer tratar uma pessoa que não quer o tratamento. Eu vou perder meu tempo, fazer ela perder o tempo dela. Exatamente. E não vai dar em nada. Então ela tem que querer perder o tempo. Querer mudar. Querer a mudança. E entender que não vai ser fácil. Entender que não vai ser, eu decidi que eu não vou mais agredir, nunca mais isso vai acontecer. É igual o alcoólatra mesmo. Você deu um exemplo excelente, né? O alcoolista, ele decide que ele quer tratar, mas ele vai ter recaídas. Só que a gente entende também que as recaídas, elas são diferentes, né? E quanto mais ele se distanciar do fenômeno da violência, então, menos intenso isso vai ser. Doutora, a gente podia ficar conversando esse assunto aqui 2 dias. A gente podia fazer até um debate. Mas se a gente for comparar, o alcoólatra, por exemplo, ele se afasta da bebida. Fala, não quero, ele muda o trajeto dele, ele já não vai mais naquele bar onde estavam os amigos, ele já procura uma outra situação. Quer dizer, ele consegue se afastar daquele mundo. Já no caso do agressor, vai ser difícil ele se afastar daquele mundo. Por quê? Porque ele vai estar convivendo com a pessoa, ele vai estar com os mesmos problemas, as mesmas contas, os mesmos boletos, o salário que não sobe, as dívidas, as coisas. Quer dizer, é um universo... Muitas vezes a gente indica uma separação temporária, né? Para que ambos se tratem, né? E eles mantenham uma convivência por causa daquela questão de vou para minha casa, né? Para poder ter esse espaço e fugir da cena, né? Encontrar mecanismos, né? De vou entrar pro meu quarto, vou fechar a porta mas é preciso que haja entendimento de ambos que no momento em que entrou e chaveou a porta, não bate. Não fica insistindo. Porque essa coisa, né? Muitas vezes o homem, ele vê que ele vai perder o controle. Ele entra no quarto, ele chaveia a porta, a mulher fica lá. Abre! Eu não terminei! Abre! Eu ainda não disse tudo! Né? E ele já fugiu da cena para não cair no erro novamente de agredir. Então precisa ver, por isso que precisa trabalhar os dois, né? Precisa ver o bom senso dos dois. Você ter limites, né? Numa relação também. Exatamente, eu vou até onde o limite da Rafaela começa e ela vai até onde o meu começa. É tipo direitos e deveres. Exato. E precisa entender qual é o limite do outro e qual é o meu, né? Porque às vezes é justamente isso. Eu tenho que entender que
ele tá ficando alterado, eu não vou falar mais nesse momento. Deixa. Amanhã, quando tiver tudo calmo, a gente senta e conversa. O doutor, eu queria ficar conversando com a senhora aqui mais meia hora, 40 minutos, mas infelizmente não dá. Eu tenho que deixar a última pergunta, e essa pergunta eu acho que tem muito a ver com tudo. Nesse momento a gente está vendo essa situação acontecer, das agressões, do aumento exponencial do feminicídio, como o caso covarde desse cidadão lá da cidade de Castro. É porque nós estamos com a sociedade doente, doutor? Eu entendo que cada vez mais, né, a gente passa por vários ciclos. A gente já viveu isso, nada é novo, né? A gente já viveu isso em tempos passados. Se a gente olhar a história bem pregressa, a gente vai ver que a gente já viveu isso em tempos remotos. E hoje nós estamos vivendo novamente um ciclo bem adoecido, sim. As pessoas, elas estão egoístas, elas acham que o centro do universo é elas, e elas não entendem que eu não existo sem o outro. Eu preciso do outro para viver, né? Nós somos seres sociais. E quando eu me fecho e eu acho que eu sou o centro do universo, eu começo a entender que os meus interesses estão acima de tudo e de todos. E aí eu me perco, porque eu não existo senão em relação ao outro. Mas essa pandemia não veio para mostrar justamente o inverso, para as pessoas falar, velho, você não senta, não, cara. Entendeu? Um negócio que você nem vê, tá matando todo mundo aí, você tá ficando isolado na sua casa, você tá ficando sem ver seus amigos, tá ficando sem estar perto das pessoas, você tá perdendo as pessoas que você ama do seu lado aí. A pandemia não veio justamente, por isso que eu fiz essa pergunta, para fazer esse contraponto, esse paralelo entre o que a pandemia tentou mostrar ou tá mostrando para a sociedade, do que eu vou pegar o superego, mas de uma maneira diferente do meu superegão, do meu cabeção, de eu achar que eu sou o bonzão, fazer o inverso. E será que a gente não conseguiu enxergar isso? Olha, Kiko, eu espero que realmente a gente saia disso tudo muito melhor. Mas eu tenho visto que nem todos têm aprendido, né? E eu entendo da seguinte forma: se eu aprendo, quando eu vivo uma situação, eu aprendo aquilo que eu tenho que aprender, valeu a pena. Agora, se eu não conseguir aprender nada e não conseguir me modificar com essa situação que eu estou vivendo, eu vou ter que viver de novo. Então, de verdade, o meu desejo é, para quem está nos ouvindo hoje, que você pare agora, reflita o que você precisa aprender com tudo isso que está acontecendo e que você se reposicione, porque esse é o momento. A pandemia veio para isso, sim, para que a gente possa repensar quem eu sou, como eu estou, né, e como eu devo me relacionar. Porque nós precisamos nos relacionar. E a pandemia veio para nos fechar dentro de casa e nos ensinar a relacionar. Mas a gente tem visto que muitas pessoas se perderam nesse processo. Talvez ela venha ensinar também que a gente se relacionar bem dentro de casa, né? Dentro de casa. Exatamente. Porque eu sempre costumo falar pra gente fechar aqui, pra gente ir embora, costumo falar o seguinte: a base de tudo que Deus criou na Terra, Deus só criou uma coisa na Terra: a família. O projeto de Deus foi a família. E a gente está vendo que a cada dia que passa a nossa família está sendo alvo e sendo destruída por várias situações, e a questão da agressão familiar, e ela é muito mais ampla. A gente não entrou ainda em outras partes de agressão sexual na família, de pai violentando filha, de filho violentando mãe, gente, coisa assim, avós, e a gente não entrou ainda nessa ramificação que a gente vai entrar, que eu acho que faz parte, eu acho que de um contexto, é como se fosse uma espécie de uma teia de aranha, que ela vai meio interligada, né, as coisas. E quando você fala disso, né, a base é a família. Quando eu tenho uma família organizada, uma família bem estruturada, é o que eu tenho trabalhado com as meninas, né, lá na assistência social. Nós precisamos trabalhar as famílias do nosso município. Porque se eu tenho uma família organizada, se eu tenho uma família bem colocada, bem estruturada, eu não vou ter esse tipo de problema, ou vou ter muito menos esse tipo de problema. Né? Porque, por exemplo, violência sexual, a maioria acontece dentro de casa. São poucos os casos que acontecem fora. Mas se eu tiver uma família bem organizada, eu não vou ter, né, esse tipo de problema. Eu não vou ter violência doméstica. Mas nós precisamos organizar essa família. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua importância dentro de casa, né? E cada um precisa fazer o seu papel da forma adequada. Uma vez eu dei uma palestra e chamei cada macaco no seu galho. Se eu tiver os macacos todos no seu galho, vai dar certo. Eu tenho equilíbrio, né, dentro desse contexto. Agora, se um estiver fazendo o papel do outro, nós temos desequilíbrio. E aí é onde nós começamos a enfrentar problemas, e bem graves.